Mega manifestação bolsonarista. Agora o Lula e o Xandão caem. Bora pro vídeo. Manifestação em frente ao Consulado Americano de São Paulo, dia 20 de maio. Dá um oi aí. Estamos aqui em protesto porque foi descoberto que os Estados Unidos, junto com o Biden, o Xandão e o Barroso fraudaram a eleição para dar ao Lula. Estamos em frente ao consulado aqui na rua, aí no centro, aqui no Jardim. Estamos em protesto porque nós queremos reparações dos Estados Unidos contra o país e a ditadura de Xandão. Um abraço. O que vocês acham desse tipo de protesto? Siga para mais Boa. notícias. A pergunta é, o que passa na cabeça? Bom dia, galera, gente boa. Pelo menos só tem uma coisa que bolsonarista tem de bom. Que faz nós dar risada, né, galera? Porque essa turma aí, como que pode? Não dá nem pra entender o que passa na cabeça. Pessoal, vamos agora aqui, ó. Deu no Jornal Nacional. Pra quem perdeu, segue aí a reportagem do Jornal Nacional a respeito do depoimento bombástico do ex-comandante da FAB sobre os planos golpistas de Jair Bolsonaro. Então, se você, assim como eu, não assiste TV, então você vai ter a oportunidade de ver agora aqui, galera. Se der direitos autorais, daí eu tiro o vídeo, mas por enquanto, vamos lá. Comecei pessoalmente a entender que aquela garantia da lei e da ordem que nós estávamos acordando não era o que eu estava acostumado a ver as Forças Armadas cumprirem desde 92. E nós começamos a ficar desconfortáveis, pelo menos eu, ministro Paulo Sérgio e o general Freire Gomes. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, perguntou se Batista Júnior confirmava o que havia dito à Polícia Federal sobre o alerta de prisão feito pelo então comandante do Exército, general Freire Gomes, caso Bolsonaro desse curso a uma ruptura institucional. Confirmo, sim senhor, eu acompanhei anteontem a sessão, estava chegando de viagem. General Freire é uma pessoa polida, educada, logicamente ele não falou essa frase com agressividade com o presidente da República. Ele não faria isso, mas isso ele falou com muita tranquilidade, com muita calma, mas colocou exatamente isso. Se o senhor tiver que fazer isso, eu vou ter que acabar lhe prendendo. Essa afirmação desmentiu o ex-comandante do Exército, que na última segunda-feira, também em depoimento ao STF, negou que tivesse ameaçado prender Bolsonaro se ele levasse adiante o plano golpista. Ainda em resposta a Paulo Gonet, Batista Júnior disse que os militares trabalhavam com a possibilidade da adoção de uma GLO apenas em caso de convulsão social no Brasil. E que falou com o presidente Bolsonaro, aconteça o que acontecer, no dia 1º de janeiro o senhor não será presidente. Ou seja, a GLO que nós estávamos falando era para o caso de um evento de um problema em alguma cidade, algum estado, alguma convulsão social. Ao ser questionado sobre a intenção de prender autoridades, o brigadeiro confirmou que em uma das reuniões com Bolsonaro e o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, essa sugestão foi feita. Foi, sim senhor, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo o brigadeiro, um dos presentes na reunião levantou a hipótese de que os outros ministros do Supremo poderiam libertar Moraes com um habeas corpus. Essa pessoa não foi identificada. Nós prendemos o presidente Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, vai amanhã ao STF, vai dar habeas corpus para soltar ele. E aí nós vamos fazer o quê? Prender os outros 11? Mas esse era um brainstorm, buscando uma solução que já estava no campo do desconforto. Pelo menos, para mim, estava. Batista Júnior confirmou que numa das reuniões em que Bolsonaro estava presente, o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, se dispôs a apoiar o plano golpista. Dessas reuniões eu tenho uma visão muito passiva do almirante Garnier. Eu lembro que o Paulo Sérgio, Freire Gomes e eu conversávamos mais, debatíamos muito, tentávamos demover a mais o presidente. Em uma dessas, chegou um ponto que ele falou que as tropas da Marinha estariam à disposição do presidente. O ex-comandante da Aeronáutica também confirmou a existência da chamada Minuta do Golpe. Disse que o documento foi apresentado a ele, a Freire Gomes e ao então comandante da Marinha, Almir Garnier, no dia 14 de dezembro de 2022, pelo então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O estado de sítio era uma coisa que eu não imaginava que fosse aparecer essa expressão. Ele falou assim: eu trouxe aqui um documento que é para vocês analisarem. Logicamente, com base em tudo o que estava acontecendo, eu perguntei para ele: esse documento prevê a não assunção no dia 1º de janeiro do presidente eleito? Ele falou sim. Daí eu falei: não admito sequer receber este documento. Não ficarei aqui. Levantei, saí da sala e fui embora. Paulo Gonet perguntou: depois que o senhor se opôs à minuta de forma tão enfática, o senhor sofreu alguma espécie de ataque ou pressão presencialmente ou virtualmente? Batista Júnior respondeu que muitas, não só minha pessoa, mas a minha família, o que foi muito difícil, viu? Gonet quis saber se ele identificaria a fonte desses ataques. E o brigadeiro disse: infelizmente também, sim, senhor.
General Braga Neto. O ex-comandante da Aeronáutica disse ainda que encontrou o ex-ministro do GSI, Augusto Heleno, na formatura do Instituto Tecnológico da Aeronáutica no dia 16 de dezembro de 2022. Heleno pediu carona para voltar a Brasília num avião da FAB, porque foi chamado para uma reunião de emergência com Bolsonaro no dia seguinte. Na conversa, Batista Júnior disse a Heleno que eu e a Força Aérea, por unanimidade do alto comando da Aeronáutica, não vamos apoiar qualquer ruptura nesse país. Se alguém for bancar isso, saiba quais são as consequências. Logicamente, eu entendi que o ministro Heleno não estava sendo chamado para uma coisa trivial e quis deixar claro a posição novamente da Força Aérea, porque não tinha deixado para ele ainda. É isso aí, galera. Ó, o negócio pro Bolsonaro só tá piorando. Né? E o Rogério Corrêa até lembrou sobre botar uma tornozeleira no Bolsonaro, porque isso aí é mais um motivo que o Bolsonaro, ó, pode cair no mundo, pode sair fora, né? Fugir. Então, o certo era uma tornozeleira, né, galera? Porque não tem pra onde correr mais, não. Não tem. E cada dia que passa, só piora a situação dele, né, galera? Vamos pra próxima aqui, pessoal. Energia de graça para 17 milhões de famílias, 60 milhões de brasileiros. É Luiz dando luz para o Brasil. É Lula na cabeça e no coração. Faz o L. Bora lá também. Uma medida provisória do governo federal ampliou a isenção na conta de luz. Vão ficar livres do pagamento famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa, inscritas no CAD único e que consumam até 80 kW por mês. O que ultrapassar esse limite de consumo vai ser cobrado. Já famílias com renda de meio até um salário mínimo por pessoa, inscritas no CAD único, que consumam até 120 kW por mês, terão direito a desconto na fatura. Com essas medidas, o governo prevê gastar 3 bilhões e 600 milhões de reais. É isso aí, galera. Faz o L, é o efeito Lula. Vamos de embolada pesada agora, espero que vocês gostem. Tamo junto, a luta continua cedo, tarde e noite. E se você quiser fortalecer essa luta, eu vou deixar o Pix, tá bom? Mas só se você quiser e puder, eu agradeço de coração. A luta aqui não tá fácil, mas mesmo assim nós seguimos firme e forte, cedo, tarde e noite. Caso você quiser colaborar, hoje eu coloco aí o valor de R$2, né? Só se você quiser e puder, mas me ajuda muito mesmo. Qualquer coisa, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, que eu faço questão em agradecer, pra gente continuar aí desmascarando a gadaiada, mostrando que essa turma não vale nada, né? A direita é só tranqueira, só carniça. Beleza, galera? Eu agradeço de coração, a luta continua e tudo de bom. Na frente do consulado, tendo manifestação, uma multidão, amigo, por causa do capitão. Tinha 3 bolsonaristas passando uma humilhação. E o caba ainda disse que fraudaram eleição. Esse aí parou no tempo, tá feia a situação. E nós só dando risada desse povo sem noção. Hoje os bolsonaristas não tem como conversar. Na frente do consulado americano é de lascar. Enquanto isso, o Bananinha ostentando sem parar. O Bananinha e o Bozo recebendo dinheirão, dando risada do gado que faz pix de montão, gastam as economias pra bancar os vacilão. Esse povo da direita devia ser estudado, é um povo esquisito, que bajula um safado, tal do jabuti chifrudo, velho do bucho quebrado. E a Micheque furiosa decidiu se vingar, demitiu logo Vanguard, com a raiva que ela tá, porque até o bolsonarismo prefere o Lula lá.